Glória a Deus, paz do Senhor, povo lindo. Podemos assentar. Vocês gostaram do coral? Está contratando, viu? Ô Henrique, pega a minha Bíblia para mim. Glória a Deus. Obrigado, viu? Glória. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui. Nosso pastor, hoje ele está de atestado. Perdeu a voz no culto da manhã. Para os irmãos que não sabem da internet, esse é o nosso segundo culto de ceia. Então pela manhã o nosso pastor pregou e a voz foi embora, e hoje o Senhor, nos dá essa honra aqui. Estamos servindo aqui com todo o amor. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos. E o tema vai ser um tema assim, vamos ver se vai fazer sentido, né? O tema vai ser: eu sou o problema. Aí depois vai ser: eu sou a solução. Fez sentido para você? Vamos ver no final, né? Vamos repetir esse tema então? 1, 2, 3. Eu sou o problema. Eu sou a solução. Se você entendeu a primeira afirmação, eu acho que você já colocou a casa em ordem. Já coloca a casa em ordem só com a primeira afirmação. Eu vou contar até 3 e vou deixar vocês falarem sozinhos, tá bom? 1, 2, 3. Eu sou o problema. Eu sou a solução. Uma das coisas mais difíceis de você ver na história da Bíblia é pessoas que assumiram que era o problema. Por quê? Porque na história humana é difícil alguém que já nasce assim para assumir a bronca. Eu me lembro que uma vez estragaram, no tempo que não tinha máquina de lavar na casa de pobre, lembra dessa época aí? Minha mãe, com muito custo, conseguiu a dela e quebraram um botão. E lá em casa foi 1, 2, 3 em escadinha. Ela fez uma reunião já com o cinto na mão, sem pressão. E ela fez a reunião e falou assim: quem quebrou o botão da minha máquina? E eu, mais velho, falei: mamãe, não fui eu não. Minha irmã também: não, mãe, não fui eu. Meu irmão começou a chorar. Nem tinha chego a vez dele de responder, ele começou a chorar. Falou: mamãe, foi o papai. É porque isso aí eu quero mostrar para você como o ser humano é. Um dos poucos na Bíblia que tinha facilidade de assumir que era o problema, Deus falou: está aí um homem que é segundo o meu coração. Se você tivesse entendido o que eu estava falando, você tinha glorificado. Eu vou repetir de novo para ver se você pega. Um dos poucos homens da Bíblia que tinha facilidade de assumir que era o problema, ele era conhecido por Deus, como homem segundo o coração de Deus. Simplesmente porque ele reconhecia de verdade que ele era o problema. E com isso ele não cometia o mesmo erro 2 vezes. Ele fez coisas muito graves, é verdade, mas uma vez. Não mais que uma. Estou falando de Davi. E nós vamos, por alguns minutos aqui, meditar numa história, que é uma história conhecida, e que nós vamos falar sobre uma pessoa que os louvores, que as pregações, sempre tratam essa pessoa como uma vítima. Mas eu não sei se ela é uma vítima, porque para mim ela era o problema. E pelo modus operandi do Senhor, ela era o problema mesmo. E eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar com essa pessoa. 1 Samuel capítulo 1. Primeiro Samuel capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos.
Hoje eu tenho que esperar a igreja falar amém, que hoje nós estamos sem telão, né? Pastor Fábio falou bem, a moda antiga. Os irmãos encontraram? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim. Só uma curiosidade, esse homem era levita, viu? Isso está em 1 Crônicas 6, que fala que ele morava lá em Efraim. Só uma curiosidade. Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma era Ana, repita comigo, Ana. E a outra Penina. Repita comigo, Penina. Aí alguém já fala, tá vendo? Deus está confirmando. O cara tinha 2 mulheres. Não, Deus não está confirmando nada. Isso aqui nós estamos falando de outra história. O cara estava inserido num contexto que ele tinha que dar a mesma fartura para uma mulher, ele tinha que dar para outra. Se você estiver inserido nesse contexto, beleza. Só que pelo que eu vejo em casa, está difícil de dar um conforto para a filha e para a esposa. Rapaz, 2 mulheres com um monte de criança, não sei não, viu? Tem que ter disposição. Mas no contexto de hoje, não. Isso não combina mais conosco, tá? Sempre quando você vai trazer uma palavra que traz esse sistema de bigamia, poligamia, a gente não precisava explicar isso, mas sempre tem um ou dois, né, que precisa ser explicado, né? Estou falando ali, o Gleico e a Jamile já estão ali olhando para mim, confirmando. Passei pelo teste dos casais ali, né? Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar, sacrificar ao Senhor. Eu pulei uma parte importante do versículo. 2. Tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, e ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. 6. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Tá bom até aqui. Então nós estamos falando aqui de uma família. O nome do homem era Eucana, o nome de uma das esposas era Ana, o nome da outra era Penina. Penina era uma mulher socialmente realizada, porque ela tinha filhos e filhas, e isso na cultura antiga era o que uma mulher tinha que fazer. Ana, em contrapartida, ela sofria porque ela não tinha filhos. E então nós vemos uma casa que o clima dessa casa não era tão bom quanto vendia-se para as pessoas externamente. Porque era uma casa que, pelos poucos versículos que lemos, compreendemos que havia um conflito entre Penina e Ana. Eucana, o marido, parecia ser um cara gente boa, que tentava agradar ambas as esposas, e como ele via que a Penina não tinha filho, ele tentava compensá-la, porque de verdade ele a amava, ele amava a Ana. Só que Ana não conseguia ser feliz, mesmo com o amor do marido. Então, às vezes a gente se pega numa situação na vida, que a gente fala assim, meu Deus, a pessoa tem tudo. E mesmo assim a pessoa continua pegando no meu pé. A pessoa tem tudo para ser
tem uma vida melhor do que a minha, mas mesmo assim a pessoa implica comigo. Quem nunca teve um pensamento desse? E aqui nessa história nós estamos vendo exatamente isso. Porque socialmente, Penina tinha tudo. Ela era casada, tinha filho e tinha filha. E a Bíblia fala tanto um quanto o outro no plural. E Ana não tinha nada. E mesmo assim Penina perseguia Ana. Mas Ana tinha algo que Penina não tinha: o amor. Só que quando a gente está passando por uma situação ruim, o que a gente tem, a gente não valoriza mesmo não, viu? Porque o marido dela chegou um dia para ela, o pastor André, e falou assim: Ana, não fica triste, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Engraçado que a Bíblia não colocou nem a resposta. O que ele fazia? A Penina, ela implicava com a Ana, principalmente no momento de ir para a igreja, no momento de ir para buscar a presença do Senhor. Você vê que era uma outra situação. Eles iam uma vez por ano oferecer sacrifício com toda a família, com a sua oferta grande. Então eles iam, faziam aquela viagem, aquela peregrinação, era uma coisa bonita. E ele pegava as suas ofertas, o seu sacrifício, dividia com a família, entregava para cada um dos filhos, e para Ana ele dava uma porção dupla. A Bíblia fala que era porque ele amava Ana. Mas quando Penina via isso, de alguma forma ela provocava Ana. Não consigo imaginar como, assim, não sei se ela pegava os filhos e ficava falando: não sei, o que adianta ter um monte de oferta, o que adianta ter uma parte dupla, se não tenho filho? Eu não sei, de alguma forma ela conseguia tirar a parte emocional, desestabilizar Ana. E Eucana ficava ali no meio dessa confusão. Todo ano era a mesma coisa. Toda vez que eles iam para a igreja, era o mesmo problema. Repita comigo: toda vez. Todo ano. A mesma coisa. Olha para o seu vizinho e fala para ele: toda vez. Todo ano. A mesma coisa. Toda vez, todo ano, a mesma coisa. Entendeu, Ricardo? Toda vez, todo ano, a mesma coisa. E a culpa é de quem? Quem é o problema dessa história? Se fosse para a gente escolher um vilão dessa história, quem é o vilão dessa história? Facilmente apontaríamos Penina. Mas espera aí, mas Penina não tinha o amor do marido. Fica aberto para a interpretação. A única forma de Penina vingar a falta de atenção de Eucana era provocando Ana. Olha para o seu vizinho e fala assim: está vendo por que a gente não pode ficar se fazendo de vítima? Me ajuda a pregar. Toda história... Não, então eu sei que é difícil o que eu estou falando, não é empolgante. Mas fale assim também. Então, se você não quiser olhar, fale para mim. Toda história tem sempre dois lados. Na verdade, a Ana tinha tudo, mas não tinha filhos, né, Ana? Você tem 3, né? Eu só associei o nome. Então, o jeito da Penina se vingar era debochando da Ana. Mas Ana também tinha um jeito de debochar, tinha um jeito de se vingar. Quando ela chegava na cidade de Siló, que eles iam para o jantar, ela fazia a sessão drama. Pergunte para mim, como era? Você nunca leu? Pergunte mais bonito, como era a sessão drama? Chegava na hora do jantar,
Ana ficava de cara feia. E Eucana falava, come, amor. Não quero. Aí o Eucana ficava, come, isso aqui você gosta. Não quero. Aí depois de bastante drama, de bastante ser mimada, ela começava a chorar, Moacir. Chorava. Todo ano era a mesma coisa. Tiago, dava o tempo de voltar para Siló. Era a mesma novela, era a mesma cena. Reúne os meninos, Eucana divide o sacrifício, toda a história que eu narrei até aqui. Penina ia pelo caminho debochando de Ana, chegava lá, Ana roubava a cena, acabava com o jantar. Imagina o Eucana, devia estar querendo largar as duas. Deus me defenderá aí. Não é verdade? Que situação. E quem era o problema? Será que também poderia ser o Eucana? Quem era o vilão dessa família? E Deus está lá em cima olhando lá, todo ano a mesma coisa. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, nós somos campeões em querer sempre fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. E enquanto a gente não mudar o pensamento e perceber que se até aqui a nossa vida foi sempre a mesma colheita, tem alguma coisa errada na hora de plantar. Cara, um dia desse eu tinha 1 ano de casado, hoje eu tenho 13. Até agora não aconteceu isso. Então, peraí. Está na hora de fazer uma assembleia extraordinária na minha casa. Cara, eu tenho 20 anos de evangelho. Até agora eu não consegui romper nessa área. Então, peraí, está na hora de fazer um fechamento de caixa aí. Vamos tentar entender o que aconteceu. Porque enquanto eu fizer as mesmas coisas, os meus resultados serão sempre os mesmos. Por isso que a Bíblia fala que toda vez, todo ano, era a mesma. Repita comigo, eu sou o problema. Eu sou a solução. E enquanto eu prego isso, sabe o que passa na cabeça de um montão de gente? Sabe o que passa na cabeça de um montão de gente? Ai, como eu queria que o fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Não. Se o fulano não está aqui para ouvir essa palavra, é por quê? É por quê? Então fala assim, eu sou o problema. Primeira coisa, se a mensagem terminar agora, você já tem a primeira revelação, ou talvez a única revelação de Deus para a sua vida, nesse culto de Santa Ceia. Você é o problema. E hoje Deus vai mexer no problema. Porque quando Deus resolve o problema, Ele muda a família. Ô louco, pastor, esse acabou comigo. Parece que não, mas é verdade. Você vai ver o que aconteceu com a vida de Ana. Dei spoiler. Toda vez, todo ano a mesma coisa. Será quantos anos durou isso aqui? Bastante, porque a Bíblia fala que a Penina tinha filhos e filhas. Pelo menos 9 meses tinha que esperar, né? Você há de concordar comigo nisso, né? Beleza. Penina debochava dela. Ana falava, espera aí, você vai ver. Quando chegar na hora do jantar, você vai ver o circo que eu vou fazer. Chegava na hora do jantar, a Ana vingava, correto? Vocês estão comigo, né? Só que a Ana começou a perceber que isso não resolvia o... Não é que chorar é errado. Mas você tem que chorar para quem pode resolver. E você tem que chorar no lugar certo.
Primeira coisa, Ana era um problema. Mas Ana também tinha um problema. Qual era o problema de Ana? Quem falou? Quem falou que Ana era estéril? Não tinha madre seca e não era estéril. Olha para o seu vizinho e fala assim, ô, que negócio estranho. É porque não tem o telão. Então eu vou ter que falar rapidão o que aconteceu. Pergunte para mim assim, então por que ela não tinha filho? Ah, mas pergunta desse jeito não, parece que está todo mundo de máscara. Fala, por que ela não tinha filho? A Bíblia fala 2 vezes, porque o Senhor não queria. Quem era o problema da vida de Eucana? Ana. Só que também ela era a solução. Porque da mesma proporção que você pode estragar tudo, na mesma proporção não, numa proporção muito maior você pode resolver tudo. Penina tinha um monte de filhos, mas nenhum se encaixava nos requisitos do que Deus precisava. Eita, já estou dando spoiler de novo. Segura, pregador, segura. Isso que dá não anotar. Eu não vou enrolar não, eu já vou logo para o que aconteceu, para você aprender para a sua vida o que você tem que fazer. Penina, pela última vez, debochou muito de Ana. Chegou na hora da refeição de novo, Rafa. Ana iria dar o espetáculo de sempre. E ela estava muito angustiada. Mas naquele dia, ela não quis comer. Depois ela empurrou um pouco de comida, Marco. Mas ela teve uma ideia. Ela falou assim, quer saber? Ficar fazendo esse circo aqui, estou atrapalhando minha família comer. Toda vez que senta meu marido para comer, os filhos dele, essa tal de Penina aí, minha amiga, eu não ligo muito não, mas já que senta também, mas senta minha rival aí, eu fico fazendo isso, isso não é legal. Quer saber? Eu vou dar um pulo na igreja. Todos esses anos, e ela ainda não tinha feito isso, por ela mesma. Quantos anos você vem aqui? E talvez está faltando um passo, por você mesmo. Talvez você venha aqui tanto por causa do seu marido, do seu filho, do seu emprego, para tantas coisas, e você ainda não veio aqui num culto para você. Talvez está faltando isso para você romper na sua vida, Ana. Porque na mesma proporção ou numa proporção maior, que você é o problema, você é a solução que Deus está contando esta noite. A Ana levantou da mesa de fininho e foi para a igreja. Todos esses anos, Shirley, ela não teve coragem de fazer isso, mas nesse ano ela foi. Porque problema para quem é matemático tem tudo a ver. Ai, pastor, ninguém me quer, eu sou... mas aqui tem uma pessoa que te quer, porque ele é especialista porque ele veio buscar e salvar o que se tinha havia, o que é? Deu um nó aqui, o que se havia perdido, é assim que é essa expressão que a Bíblia fala. Ela chega na igreja, não tinha ninguém no culto,
Ela falou, é hoje. É hoje que eu vou fazer um culto para Deus mais maneiro do que todos que já teve até hoje. Sabe, eu fui no terreno do inimigo, ela fez, mas só que só no coração. Só que naquele tempo não era normal fazer isso. Ela entrou, Mário, arrumou um lugarzinho lá para ela e ficou só assim, ó. E a lágrima descendo. E lá no coração dela, uma festa. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Mas aqui fora só. E a lágrima. O sacerdote olhou assim e falou assim, que isso? Essa mulher está louca. Está bêbada. Nunca vi isso. Bêbado vem para a igreja, dá vexame. Eu não vou aceitar isso não, eu vou lá falar para ela. Ele chega para ela e fala, ei mulher, aqui é o lugar de ter uma mulher bêbada? Olha como é que Deus vai moldando o caráter de quem é problema, né? Ela já vê a viagem inteira sofrendo bullying, vai para a igreja se desabafar com Deus, chega lá, o pastor faz um bullying maior ainda, chama ela de bêbada. Só que quando a gente está na posição de que precisa, gente, nada pode ser desculpa para a gente desistir. Bate no peito e fala, eu entendi, Senhor, sou eu que preciso. Achei que você ia continuar, porque é você que não vai desistir, não é Deus? Você vai parar ou vai desistir? Vai desistir ou vai continuar? Quando a gente está na posição de necessitado, a gente não tem esse luxo. Mas ao mesmo tempo que ela já estava sofrendo bullying, tantos esses anos, ela vai criando casca. Porque o que não mata engorda. O que tem que mudar é a nossa mentalidade, porque o machucado tem que fazer a gente ser mais forte, pessoal. Está na hora da gente crescer e evoluir. O que você está passando hoje tem que servir de testemunho amanhã. Não pode você ter uma ferida aberta por mais de 20 anos. Mas está na hora de você superar os seus traumas. E passar de fase. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e fala assim, ei, para de mimimi. Está na hora de passar de fase. Só para ter um alívio cômico, o que não mata engorda. Se você já recebeu a afronta, já foi perseguido e está aí vivinho me olhando, então você não morreu. Então você tem que estar mais forte. Então não pode ser alguém que deixou de te cumprimentar, não pode ser alguém que falou mal de você, não pode ser uma cara feia que agora vai fazer você sair correndo, que nem uma criança mimada, chorando pro lado da mamãe. Mas agora é hora de se levantar como um homem de postura, como uma mulher de Deus e falar assim, não, eu estou aqui porque o Senhor me chamou e aconteça o que acontecer, se Ele me chamou, Ele garante. Não, Senhor, eu não estou embriagada, não. Era a chance dela de despejar os problemas dela. E o pastor perguntou para ela, o que você tem, filha? Estou passando umas lutas aí. Mas há uns negócios meus aí. Tua filha está muito angustiada, mas eu já derramei as minhas lágrimas aí perante o Senhor. Fala para quem pode resolver. Chora para quem tem a solução. Para de se expor! Por favor. Para de mostrar as suas fraquezas.
Mas levante-se e sente na cadeira de autoridade que Deus te chamou. Pergunta para mim, como que ela saiu da igreja, pastor? Com fome. Porque o telão não está ali, mas depois você lê na sua casa e eu não posso ficar enrolando muito não, que hoje é ceia, a gente tem que ser um pouquinho mais rápido. A Bíblia fala que Ana mudou o seu semblante. Eu amo quando Deus não precisa fazer nada e a pessoa muda de atitude, porque isso é fé, nós não somos interesseiros. Nós tomamos posse da palavra e a nossa vida muda. Está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Ela só orou, depositou os sonhos, as frustrações, as tristezas, tudo no altar. A Bíblia fala, e Ana mudou o seu semblante. Foi para o seu lar e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Você vê como que Deus mexe no principal? Uma família cheia de problemas, uma família cheia de conflito. Olha que legal que eu acabei de pensar. Por isso que a gente não pode ir pelas redes sociais, né? Quem olhava a família do Eucana, hein? Pelo Instagram, todo ano lá com as duas mulheres e os filhos, todo ano adorando uma fartura, olhava e falava assim, mano, quando eu casar eu quero ter uma família dessa, pastor André. E que nem a do Eucana. Mas nos bastidores o bicho pegava. Por isso que eu falo, filho. Respeite as pessoas que você está perto, que você conhece. Tira o chapéu para os seus pastores, que você vê todo dia. Quer babar por alguém? Baba pelo seu líder de célula, que você conhece, que você sabe a vida dele, sabe tudo. Essas pessoas merecem nosso respeito, mas vamos ficar só bajulando gente que a gente não conhece, a gente não sabe qual é a atitude deles quando só tem arroz e feijão. Entendeu? A gente tem que dar honra para quem tem honra. E na frente de todo mundo, a vida de Eucana era 1000 maravilhas, mas nos bastidores, só a gente que conhece Bíblia sabe. Estou mentindo? Faz sentido para você o que eu estou falando? Ana foi feliz para casa, comeu, e as brincadeiras de Penina já não tinha mais graça. Porque a mudança que você quer ter na sua família tem que começar em você. Não, eu vou dizer de novo, porque só aquele lado entendeu. A mudança que você quer e precisa na sua casa tem que começar em você. A mudança que você quer na sua família tem que começar em você. A mudança que você quer na sua família tem que começar em você. Você aí da internet, a mudança que você quer na sua vida tem que começar em você. A mudança que você quer na sua vida tem que começar em você. O Eucana falou, essa viagem para casa está mais leve. Lógico que está mais leve. Problema resolvido. Deus falou, Eucana, ou esse ano eu tirei para resolver o teu problema. Aí Eucana falou, é algum dos meus filhos? Deus falou, não. É a Penina? Não. É a minha amada Ana? Sim. A Bíblia diz que naquela noite, Deus se lembrou de Ana. Eu vou dizer de novo. Naquela noite, Deus se lembrou de Ana. Mas antes de Deus se lembrar de Ana, como ela estava? Com semblante feliz, problema resolvido. Naquela noite, Deus se lembrou de Ana e ela ficou grávida. Ela era o problema daquela família. Por isso que para Deus resolver essa situação, Ele precisou tratar com um indivíduo. Se a gente tiver essa sensibilidade de deixar o Espírito Santo nos mudar, olha quantas casas o Senhor pode reconstruir. Olha quantos lares o Senhor vai impedir Satanás de desfazer. Olha quantas casas vai voltar a ter paz.
Só que legal é a proporção que esse negócio toma. Porque na cabeça de Ana, Deus tinha resolvido o problema dela. Só que na cabeça de Deus, Deus tinha resolvido o problema de um país. Eu vou voltar aqui para você entender o que eu falei. Na cabeça de Ana, Deus tinha resolvido o problema dela. Na cabeça de Deus, Deus estava resolvendo um problema de um país. Quem cerrou a madre de Ana? Deus! Por quê? Porque Deus queria usar Ana. Deus precisava do DNA de Ana. Deus gostava do jeitinho difícil de Ana. Sério, pastor? Sim. Essa sua personalidade ruinzinha, foi Deus que criou. Ela serve para alguma coisa, esse seu temperamento. Foi Deus que criou, não foi o diabo. E Deus falou, eu quero levantar um cara aí nessa terra, que vai dar um jeito por umas décadas, por uns anos aí em Israel. Mas tem que ser um cabra forte, que aguenta bullying. Tem que ser um cara que aguenta ser rejeitado, que aguenta ser caçoado, para ele poder ter pulso forte para reger Israel, que nem Ana. Só que Ana é mulher, então eu preciso de um homem com o gênio dela. Mas a Ana nessa posição aí não vai dar não. Agora ela não está preparada não, eu vou serrar a madre dela, vou trabalhar na vida dela, e na hora que ela chegar no centro da minha vontade, eu abro, resolvo o problema da casa dela e resolvo o problema da minha casa. Não sei se você entendeu ou se foi muita informação. Se eu tivesse lembrado, eu tinha combinado com a menina para nesse momento colocar um choro de criança aqui. Só para ficar bem emocionante, mas para finalizar. A criança nasceu, pouco tempo depois. Você vê como vale a pena esperar, né? A criança nasceu, a criança depois virou um profeta, um juiz e um sacerdote. 3 em 1. Lembra dos tocadiscos? Fita, disco, como é que é? Era fita, disco e rádio. Deus mandou um 3 em 1 para Ana. Eu não lembro nem o nome dos filhos de Penina, mas o Samuel ele foi, repita comigo, juiz. Profeta e sacerdote. Foi pouco? Foi pouco? Isso aí é para você refletir se vale a pena deixar Deus resolver o problema da sua família. E era isso que eu queria entregar para vocês aqui essa noite.